Galera, boa tarde a todos. Eu trouxe uma talk aqui sobre um conteúdo que eu tenho estudado ultimamente, que é unikernels. Eu estou chamando de a morte dos containers Docker, aqui como uma provocação, né, de uma tecnologia que utilizamos muito hoje no desenvolvimento, na entrega, no deploy, dos softwares que a gente costuma desenvolver, e é mais para a gente fazer pensar um pouco mais sobre esse momento atual da tecnologia e também pensar um pouco o que pode vir pela frente, né? A gente sabe que as tecnologias não param de evoluir diariamente e é uma loucura, então a gente tem que estar sempre se atualizando e pensando o que pode vir pela frente, que a gente pode usar, o que a gente não pode usar, ficar de olho nessas questões. Então, é um conteúdo introdutório para quem está tendo os primeiros contatos com a tecnologia e os conceitos por trás, e para pessoas também que têm interesse em conhecer, quem ainda não conhece essa tecnologia. Aqui, basicamente, estou falando sobre virtualização de imagens para rodar aplicações. Tá? Vou adiante aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Inácio Klasman. Eu gosto muito de andar de skate, andar de moto. Sou engenheiro back-end, arquiteto de software e hoje trabalho com estratégia e inovação aqui na Salt. Então, quem quiser acessar algum conteúdo, eu deixei 2 links aqui, do GitHub e do Medium. Eu trouxe uma definição do que é um unikernel, né? Eu vou tentar traduzir essa frase aqui, não é tão simples quando a gente tenta ler ela em português, mas vamos lá. Unikernels são imagens de máquina especializada com endereço único, construídas utilizando bibliotecas de sistemas operacionais. Olha só que interessante essa definição aqui, né? E por que ela é especializada? Significa que o unikernel carrega apenas uma única aplicação dentro da sua imagem. E o que é espaço de endereço único? Significa que isso é o core e nada mais. Não existe nenhum outro espaço ou programa dentro do unikernel. Ele foi perfeitamente buildado para rodar apenas um processo. Então, imaginem que é um kernel de Linux que roda apenas um processo. Isso é unikernel. Vamos adiante. Eu trouxe aqui uma estrutura de como funciona o kernel do Linux. Letícia, eu estou vendo aqui que está corrompido de novo. Corrompeu de novo. Será que já foi? Ele está corrompendo, mas está caindo. Tá. Beleza. Então, eu trouxe aqui essa imagem, ela representa o kernel convencional do sistema operacional, né? Podemos dizer que ele é um monolito se a gente fizer uma analogia com uma arquitetura de microserviços. A aplicação roda no espaço de usuário e esse espaço de usuário se comunica através de chamadas de funções para o espaço do kernel. Então, existem funções na camada de bibliotecas que abstraem essas chamadas. Um outro fator importante é que o kernel está preparado para lidar com concorrência de processos. Então, ele tem essa estrutura aqui, esses 2 espaços individuais, onde um é um pouco mais alto nível do que o outro, e ele também está preparado para fazer a concorrência de processo, né? Porque todos os processos das aplicações vão estar utilizando recursos computacionais. Alguns vão utilizar sistema de arquivos, dispositivos, I/O, rede e gerenciamento de processos. Então, o espaço do kernel, hoje, ele serve para fazer esse gerenciamento, tá? E as aplicações vão consumindo esses recursos e o kernel vai orquestrando a questão de concorrência, tá? Isso é como funciona hoje. O kernel do Linux, ele é assim hoje, tá? Agora vou adiante aqui mostrar para vocês como é que seria
uma imagem, um kernel do unikernel, tá? Espero que já tenha atualizado a imagem aí, tá? Essa estrutura não está separada em espaço do usuário e espaço do kernel, que nem no modelo convencional. Não precisamos mais de abstração para chamar as funções de mais baixo nível, porque agora tudo roda em um único espaço, né? Então, dessa forma, não há necessidade de gerenciar a concorrência entre processos, porque o kernel foi magnificamente buildado para rodar uma única aplicação, que nem eu comentei anteriormente, e que ela já está integrada com os recursos básicos do SO. Tá? Deixa eu ver se eu consigo atualizar. Aqui. Tá. Achei um jeito de fazer atualizar ali, eu tenho que dar um Alt Tab e voltar e ele atualiza. Vou tentar fazer assim. Tá. Vamos adiante. Ainda bem que tu foi primeiro, Nassi. Alguém tem que ser, né? Beleza. Então, pessoal, esse slide eu estou mostrando as principais características do unikernel. A primeira delas é a confiabilidade, né? Então, é uma imagem construída para executar apenas uma tarefa. Nesse caso, é a própria aplicação contida. A segunda característica é o isolamento, ou seja, na imagem não existe compartilhamento de kernel ou memória ou outros recursos desnecessários, como, por exemplo, gerenciamento de dispositivos, acesso remoto, prompt de comando, etc. Não tem mais nada rodando lá, não tem comando de ls, irm, mkdir, enfim, não tem nada, só tem um processo que roda lá dentro. E o terceiro item, mais importante, é a segurança, né? Então, quando tu inicializa esse kernel, somente uma porta de conexão externa é aberta, somente um programa está sendo executado lá dentro, então não tem concorrência entre processos, ou seja, também não é possível hackear um processo a hackear outro, né? Ou seja, quando um processo tenta acessar endereços de memória de outro processo, isso não existe ali. Os unikernels têm mais isolamento e segurança do que containers Linux, porque estes possuem mais camadas, mais códigos, mais ferramentas. Então, por causa disso, existem mais pontos passíveis de falha, né? Ou seja, quanto mais código, mais passível de falha é o teu software. Então, eu fico muito confortável em dizer aqui que a segurança está em outro nível. Ele é completamente isolado e seguro. Vamos adiante. Atualizou. Trouxe aqui uma comparação de estrutura, de como que funciona a virtualização de container versus unikernel. Tá? A virtualização de máquina é a chave dessa apresentação. Atualmente, as implementações mais comuns são o VMware e o Zen Project. Os dois são hypervisors e são responsáveis por hospedar múltiplos sistemas operacionais e uma única máquina física. Vocês podem ver na camada mais abaixo, a gente tem o hardware físico, e na camada logo acima a gente tem o hypervisor, que é ali onde fica rodando o Linux hospedeiro, que é responsável por virtualizar outras imagens de sistemas operacionais, tá? A partir do hypervisor para cima que as coisas começam a mudar. A diferença mais importante aqui é a redução de camadas e de abstração. Fica bem claro que containers têm maior carga de recursos, o que é o oposto do unikernel. No unikernel está sendo provisionado a aplicação dentro de uma VM super reduzida, o que aumenta o isolamento e a segurança. E podemos observar que os containers compartilham o mesmo kernel, ou seja, compartilham as mesmas vulnerabilidades.
Essa é a principal diferença entre container Linux e unikernel. Só explicando rapidamente, quem não sabia disso, né, é importante reforçar que quando tu instala Docker numa máquina e tu começa a inicializar containers em cima desse hospedeiro, esses containers estão compartilhando o kernel do host, hospedeiro, tá? Então, isso é uma característica do container. Isso, por um lado, traz alguns benefícios e, por outro lado, traz alguns malefícios. Eu vou mostrar logo adiante as diferenças. Isso aqui, como sempre, né, mais um trade-off aí da nossa área de tecnologia. Próximo slide. Alguma comparação dos benefícios e os contras e os prós de cada abordagem. No caso dos containers, a gente tem uma virtualização leve, ou seja, ela é leve porque o kernel do hospedeiro já está no ar, já está funcionando. Então, quando tu vai virtualizar um container novo, ele reutiliza muito daquele kernel. Então, é uma virtualização super leve. Aparentemente é leve, né? Ele é leve porque já tem um kernel no ar, rodando. Então, o boot se torna super rápido. Outra vantagem, tem bastante soluções de orquestração, né? Aqui eu posso citar Kubernetes, Rancher, Docker Swarm, entre outros que existem por aí. E no caso dos containers, a alocação de recurso é dinâmica, tá? Isso aqui beneficia na performance. Pontos negativos de containers. Isolamento é baixo, né? Ou seja, é pouco isolamento entre o hospedeiro e o container, porque eles compartilham o mesmo kernel. Ao momento em que eles estão compartilhando o mesmo kernel, eles também têm... Isso acaba gerando menos flexibilidade de manipulação dentro desse container e também menos flexibilidade de rede, porque como o container está rodando em cima de um kernel compartilhado, tudo que esse kernel limita ou é configurado, enfim, vai refletir para os containers. Tá? Então, aqui é aquele ponto que eu trouxe, que é uma situação ruim quando tu compartilha kernel, né? Tu reduz o teu isolamento, tu fica com pouco isolamento, tu cria uma dependência. Se tu tiver problemas nesse kernel, vai afetar todos os teus containers. Se tu tiver que fazer uma atualização de patch, alguma coisa que possa gerar um problema, vai afetar tudo. Não está isolado, né? Agora falando de unikernels. Pontos positivos. Possuem imagens leves. Veja que aqui não é virtualização leve, imagens leves, porque é uma imagem especializada, específica, que contendo só o que precisa para rodar. Então, ela é uma aplicação especializada. O unikernel ele é completamente isolado do seu hospedeiro, né? Não tem, cada um tem o seu kernel, enfim. Tem alto nível de segurança, porque aquelas funcionalidades necessárias não existem lá dentro, então é menos passível de falhas e de ser hackeado. Tá? Só tem o que precisa dentro desse unikernel. Pontos negativos do unikernel. Se tu for, por exemplo, criar uma imagem para rodar uma aplicação que utiliza uma linguagem diferente, sei lá, vou trazer um exemplo aqui, Go, tá? Digamos que não exista nenhum unikernel ainda para rodar Go, né? Tu teria que construir isso. E essa construção, ela é morosa, ela é demorada. Tu tem que construir digamos assim, tu teria que customizar um kernel, removendo todas as coisas desnecessárias para colocar apenas o suporte ao Go. Tá? Então, tu precisa desenvolver isso do zero, né? Diferentemente do Docker, que tu consegue estender as imagens, né? Tu consegue usar uma imagem que alguém já utilizou e fazer mudanças nela e gerar a tua própria. Tá?
Outro ponto negativo é as possibilidades e opções de deploy são limitadas, né? Como existe digamos assim, um VMware, né? A única forma da gente subir coisas no VMware é colocando uma imagem nova lá dentro, criando uma imagem. Então, essa é a única forma, por enquanto, de fazer deploy de aplicação utilizando o Unikernel. Temos também carência de suporte de IDE para fazer o desenvolvimento desses unikernels. Também temos carência de ferramentas de orquestração, né? Aqui não vamos ter um Kubernetes, um Rancher da vida, mas isso é uma melhoria que está em desenvolvimento da tecnologia. E a alocação de recurso estático é presente nesse Linux aqui, o que pode impactar em performance, tá? Eu já vou mostrar aqui adiante os motivos disso. Vamos lá, trocar esse aqui. Feito. Trouxe uma comparação aqui de unikernels. Eu não trouxe todos, existem mais do que isso. Trouxe apenas os mais conhecidos, mais utilizados na pesquisa que eu fiz. Eu, particularmente, já utilizei o NanoOS e o OSV, porque ambos têm suporte a Java, então eu queria fazer um teste de aplicação utilizando o Spring Boot. E também porque eles rodam no QEMU, no KVM, no VirtualBox e na Amazon EC2. Então eu fiz alguns testes utilizando apenas esses dois unikernels, e vocês podem ver que cada um tem suporte a tecnologias diferentes, né? Então, aquilo que eu estava comentando antes, se você quiser utilizar o unikernel do ClickOS, que é o primeiro ali, ele só vai poder desenvolver aplicações em C++, e ele só vai rodar no Zen Project. E se tu quiser adicionar Java ali, por exemplo, tu teria que desenvolver uma outra versão desse ClickOS para dar suporte a JVM. Certo? Vamos adiante. Eu trouxe aqui um benchmark de comparação de performance para chamadas de serviços REST entre o OSV e o Docker, tá? No gráfico da esquerda, podem observar que o unikernel ele suporta mais requisições do que o Docker num ambiente single thread, tá? Observem que no gráfico do lado direito, o ambiente é multithread, e aí quem tem mais performance agora é o Docker, né? Então, assim, isso aqui tem a ver com aquela questão de o unikernel ter alocação de recurso estático e o Docker ser dinâmico, tá? Isso aqui implica em performance de Linux. Vamos adiante. Eu trouxe um outro benchmark também, de comparação de utilização de memória de um sistema que roda uma arquitetura de microserviço contendo 6 microserviços, tá? Esse gráfico aqui da esquerda, ele tem ali, são 6 duplas de barrinhas, que são os microserviços, né? Cada um isolado, rodando em Docker. Observem nesse gráfico que o unikernel acaba utilizando mais memória do que o Docker em cada um dos microserviços, tá? Agora, olhem para o gráfico da direita, mostrando a visão do todo, o big picture, onde está incluído o runtime do Docker. Percebe-se que o conjunto completo de Docker representa mais consumo de memória do que se somar a memória de todos os 6 unikernels. Isso é muito interessante. Isso acontece porque o Docker compartilha recursos do hospedeiro entre os containers. Se pegarmos isoladamente cada container, a gente fizer um Docker PS, vai ver o consumo de cada container, percebe-se que tem pouco consumo de memória. Mas se olharmos para o conjunto todo da obra, vamos perceber que existe maior consumo de recurso computacional quando se utiliza o Docker, tá?
E por que no primeiro gráfico ali da esquerda o unikernel utiliza mais memória? Porque o unikernel está carregando o SO inteiro, né? Ele está completamente isolado, ele está subindo uma imagem que carrega somente o que ela precisa, sem compartilhar nada. Então, aqui existe uma pegadinha, digamos assim, que o consumo de memória do Docker, ele também está sendo utilizado no runtime. Só que quando tu utiliza a aplicação, ele divide essa quantidade. Então a gente tem que cuidar muito nisso aqui, quando a gente está escolhendo tecnologias ou quando tu precisa entender, tu tem algumas limitações de hardware, de recursos computacionais, é importante tu ter esses testes e essa visão do todo, porque dependendo do ponto de vista, se tu pegar uma coisa isolada, tu vai ter um resultado e uma observação. Agora, se tu pegar o conjunto todo, tu pode ter outra. Então, é importante a gente ter isso em mente na hora de escolher ou tomar alguma decisão. Próximo slide, eu trouxe um caso de uso aqui, né? Porque alguém pode estar se perguntando para que serve tudo isso aí, para que serve o unikernel, Docker, enfim, é só botar a aplicação lá dentro, vamos sair rodando. Para que eu preciso utilizar isso, para que serve, enfim. Então, eu vou mostrar para vocês, na prática, como essas coisas funcionam através desse caso de uso chamado Firecracker, que é utilizado para gerenciar funções Lambda da AWS, mais conhecido como serverless. Eu não vou entrar no mérito aqui do que é Lambda, Function, Serverless, enfim, mas alguém já se perguntou como que funciona o serverless dentro da AWS? Ou como que o mecanismo funciona por baixo dos panos, né, para te rodar uma function? Né, o que tu precisa ter lá para rodar? Então, isso funciona através de imagens geradas a partir de unikernels, né? E o Firecracker gerencia isso para a gente. Esse é um dos melhores casos de uso de unikernel. Falando então sobre Firecracker, eu trouxe aqui também a definição dele, vou traduzir para vocês. Firecracker é uma tecnologia de virtualização de código aberto que serve para criação e gerenciamento de serviços seguros, multitenante e serviços baseados em funções. Olha só que legal essa definição, muito boa. O Firecracker permite realizar deploy de processos dentro de máquinas virtuais leves chamadas de micro VMs. Né? É isso mesmo, o serverless não roda em container Linux, o serverless roda em VMs. O Firecracker foi desenvolvido pela AWS para proporcionar os serviços que eles oferecem hoje, que é o Lambda e o Fargate. Ele também é conhecido como um monitor de máquina virtual, podem pesquisar pela sigla VMM. E o Firecracker ele utiliza o KVM do Linux para criar e gerenciar imagens. Tá? Vamos entender um pouco mais como é que funciona tudo isso. Beleza. Aqui eu trouxe um desenho do site do Firecracker explicando bem por cima sobre a sua estrutura, sua arquitetura, tá? Podem observar que na camada mais de baixo, naquele desenho da esquerda, temos a camada de hardware físico. Logo acima, a gente tem o host hospedeiro rodando o KVM. E acima disso, nós temos o Firecracker. Tá? Só que vejam que o Firecracker, ele é um pedacinho de cada uma dessas imagens. Aqui a gente pode ver que o Firecracker ele pode criar milhares de microimagens dentro do hospedeiro de forma isolada. Não tem nada sendo compartilhado aqui. É tudo direto entre a imagem,
e o hospedeiro, tá? E o Firecracker gerencia isso para a gente, só que de forma isolada. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso de forma isolada posteriormente. Então, o Firecracker também ele disponibiliza uma API para te gerenciar essas máquinas virtuais que estão sendo criadas, né? Então, existe uma API REST, e essa API ela é muito interessante porque ela também é isolada, né? Tu pensa, poxa vida, como é que eu vou ter uma API REST isolada por máquina virtual? Então, eu vou explicar, mostrar para vocês como isso funciona. Aqui eu trouxe alguns comandos, tá? Deixa eu ver, esperando renderizar, foi, beleza? Como que funciona o Firecracker na prática, tá? Olhando na imagem da esquerda, a gente pode observar o primeiro comando ali. O primeiro comando é onde inicializa o processo do Firecracker. Aqui eu estou rodando isso dentro da máquina do hospedeiro, tá? Dentro da máquina que está com o KVM habilitado e pronta para receber a criação das imagens, tá? Então aquele primeiro comandinho ali, ele é muito importante. Por quê? Porque tu está criando um processo do Firecracker dentro do Linux do hospedeiro e apontando esse processo para um arquivo em disco, tá? E esse arquivo vai ser único só para esse processo do Firecracker. Quando tu faz isso, o Firecracker disponibiliza a sua API REST apenas para aquele processo que está rodando, tá? Então, nos próximos dois comandos abaixo ali, o terceiro comando, no caso, eu estou chamando via curl a API do Firecracker e apontando para o arquivo que o processo está diretamente alocado dentro do hospedeiro, né? Então, vocês podem ver ali, chama o curl e passa o endereço daquele arquivo e roda e chama a API. Aqui, no caso, esse comando, ele apenas está setando, dizendo para o Firecracker, dizendo o seguinte, ó, Firecracker, o diretório da minha imagem Linux é esse aqui, tá? Ele só fez isso aqui, por enquanto, tá? Agora, se a gente for para a segunda imagem, a da direita, a gente tem um outro comando ali que faz algo bem semelhante. A gente está só dizendo para o Firecracker, ó, Firecracker, o sistema de arquivos daquela minha imagem está nesse diretório aqui, tá? Basicamente é esse o comando. A gente primeiro seta a imagem propriamente dita e depois a gente seta o sistema de arquivos. E vejam novamente que o comando, ele é uma chamada de API apontando para aquele mesmo arquivo que foi criado lá no primeiro comando da imagem da esquerda, beleza? Deixa eu passar adiante. E aqui eu tenho mais um comando da API do Firecracker, que é para inicializar a instância daquela imagem, né? Então eu estou chamando a API, novamente apontando para esse mesmo arquivo, dizendo inicializa a instância, tá? Então, por que a API ela é isolada? Porque é o seguinte, basicamente esses três comandos que eu mostrei aqui é para te criar e inicializar uma imagem com o Firecracker. Só que isso está sendo gerenciado por um único processo do Firecracker. Se eu quiser criar uma segunda imagem dentro desse hospedeiro, eu tenho que rodar esses três comandos novamente, só que apontando para um outro arquivo em disco, tá? Então, ou seja, cada vez que eu chamo uma API, eu aponto para qual é o arquivo que o processo está diretamente ligado. Então, aquela API está sendo executada de forma isolada aos demais processos do Firecracker. Então, isso aqui é muito seguro e não existe a possibilidade de tu chamar uma API de uma imagem específica e afetar outras imagens. Não tem como, porque a arquitetura do Firecracker foi desenvolvida e pensada para ser isolado, tá? Então, é um mecanismo muito bacana, muito legal, recomendo muito quem quiser mexer e brincar em casa, é bem divertido mesmo. E eu trouxe aqui poucos comandos, existem muito mais comandos, né? Existem comandos, por exemplo,
para te criar novas instâncias, para te alterar utilização de processamento, de memória, enfim, quase todos os recursos que a gente tem em container Docker, a gente tem aqui também. Tá? Só que aqui a gente lida direto com imagens, ao invés de lidar com containers. Essa é a principal diferença. Tá? Então, pessoal, a minha apresentação, ela é curta, né? 30 minutos, estamos chegando ao fim aqui. Deixa eu trocar de slide. Não renderizou ainda. Agora foi. Então, a minha ideia foi apresentar o potencial de unikernel contra os container Linux, né, mostrar alguns benefícios, principalmente em termos de performance, ainda que sabendo que tem muitas melhorias para serem realizadas nessa tecnologia, principalmente na parte de orquestração e observabilidade. É uma alternativa super atraente para quem precisa de software com alta performance. Eu falei sobre observabilidade também, porque é o seguinte, existe um desafio de tu conseguir extrair informações de dentro de um unikernel, porque como ele só roda um programa lá dentro, tu não consegue estar extraindo de lá. Então não é tão simples assim a gente capturar os outputs, enfim, e fazer e ter uma observabilidade melhor. Então isso também é um outro desafio da tecnologia, entre outros, então tem muitas melhorias para serem feitas ainda. Beleza? Então, pessoal, é isso, tá? Eu trouxe aqui algumas referências do material que eu achei para fazer a pesquisa, principalmente naquela parte dos benchmarks, tá? Não está renderizando aqui. Pronto. Mas é isso, gente. Agradeço a todos pelo tempo. Espero que tenham gostado da apresentação, tá? Muito obrigado. E, Letícia, é contigo. Eu que agradeço, Inácio. Muito obrigado pela apresentação. Enquanto o Alexandre vai colocando a apresentação dele, eu vou lendo aqui os comentários e as perguntas. A Fernanda falou que programação em C não morrerá nunca. É verdade, nunca vai mesmo. O Arthur perguntou, e um container from crash? Isso? Crash? Não seria interessante também? Um container from scratch? From scratch. Um container from scratch. É que o container, quando tu configura o container, tu cria aquelas imagens, por exemplo, tu cria uma imagem do Alpine, enfim, né? Essas imagens de Linux, elas também são bem reduzidas. Só que elas são reduzidas para funcionar em cima de um kernel que já está no ar. Essa é a diferença. A diferença é o mecanismo. Deixa eu mostrar o slide de novo aqui. A diferença está nesse mecanismo aqui, tá? Porque independente do container, tu pode criar ele from scratch, enfim, tentar capar e limpar o máximo possível de um kernel de Linux para rodar a tua aplicação. Mas por baixo dos panos, ele vai estar rodando em cima de um kernel que vai ser compartilhado com esse container. Entendeu? Existe uma limitação aqui por causa da solução de Docker que funciona dessa forma. Entendeu? Então, por mais que tu fique sempre tentando e melhorando e performando mais as imagens de Docker, tu vai cair sempre nessa mesma questão aqui, tá? Que é o runtime do Docker. A não ser que o pessoal comece também a mexer no runtime do Docker para deixar ele mais performático, tá? Caso contrário, tu vai chegar num limitador aí. Beleza? Espero ter respondido. Espero também. O Marco fez a brincadeirinha do unikernel sendo unicórnio. Boa. O que eu tinha comentado antes, que o Edivaldo falou que já está na TI há 37 anos e ele vive ouvindo a morte disso e a morte daquilo. E o pessoal da TI matar as coisas.
Tem que causar, né? A gente faz essas frases aí para chamar a atenção. A gente É, gosta Meu de Deus, botar vamos matar as o coisas. Docker e agora o que nós vamos fazer? Não.